Oi, pessoal. Hoje faz um ano do primeiro lockdown aqui no Reino Unido. É um dia de reflexão por aqui, de muitas manifestações, críticas, também previsões para o futuro, e é sobre tudo isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, direto de Londres. Então, se você curte o conteúdo do canal, se inscreve, compartilha e acompanhe, porque aqui tem sempre informações direto de Londres, falando do Reino Unido e também da Europa. Bom, hoje faz um ano, então, que o primeiro-ministro anunciou que a gente precisava ficar em casa. Tudo foi fechado, as escolas foram fechadas, algo impensável, né? Um ano do primeiro lockdown, e é bom lembrar que aqui na Inglaterra nós estamos no terceiro lockdown, estamos começando a sair do terceiro lockdown. Então, números nesse período, né, inacreditáveis, impensáveis. O Reino Unido tem o maior número de mortos da Europa, a maior recessão também, os piores índices econômicos. Mas o Reino Unido tem mais de 126 mil mortos nesse período. E mais, se a gente pensar, é também um número incrível de liberdades, de fim das nossas liberdades individuais, né? Regras, leis que foram aprovadas inimagináveis há um ano. A próxima que deve ser passar no parlamento, se é que vai passar essa semana, é que se uma pessoa chegar no aeroporto e não tiver uma justificativa de acordo com o critério do governo para viajar para o exterior, vai receber uma multa de 5 mil libras, só para dar um exemplo. Mas foi um momento, o dia, né, esse 23 de março, o chamado dia de reflexão, para lembrar esse momento da pandemia, homenagear, né, esse imenso número de mortos, essas famílias que tiveram, como o próprio primeiro-ministro pontuou muito bem, né, uma crueldade nesse processo de perda, porque nem se despedir dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos amores, não puderam fazer de uma maneira como em outros momentos. Então, é algo que ainda como é que vai se viver esse luto aí nos próximos anos e com tantas outras perdas que se tem nessa pandemia. Mas o primeiro-ministro, junto com a equipe médica e científica do governo, fez uma avaliação e fez algumas promessas, né? A primeira delas é que haverá, sim, uma espécie, um monumento, um local para homenagear essas vítimas, para marcar a pandemia do coronavírus aqui no Reino Unido. Deve ser no centro de Londres. Também é uma proposta que ainda não foi concretizada, mas que esse 23 de março se torne uma data nacional e sempre seja lembrado. Porque hoje, aqui, melhor dizendo, ao meio-dia, foi feito 1 minuto de silêncio em todo o país, com diversas manifestações da família real, de líderes religiosos, profissionais, médicos, bombeiros, enfermeiros, todo mundo se manifestando, prestando esse minuto de silêncio em homenagem às vítimas dessa pandemia. Também às 8 da noite a população foi convidada a acender ou uma vela ou ligar o celular, ter um objeto luminoso para fazer essa homenagem, ter essa cena, essa imagem de um momento de luz, quem sabe até olhando aí para frente, para a gente ter um futuro mais animador. O que ficou dessa coletiva também do governo é algo bem impactante. A primeira, resumindo o que eles falaram, é que é o seguinte: o coronavírus vai ficar com a gente por um período de tempo, né, um futuro indefinido. Ou seja, ele não vai, a expectativa de sumir, ela não é o que essa equipe se manifestou hoje na entrevista coletiva. Também é a certeza de que haverá, sim, uma necessidade de um reforço da vacina. Provavelmente aqui na Europa a gente vai receber, seria a terceira dose, né, no caso de quem recebeu já 2 vacinas, no outono, contra novas variantes, e deve ser algo que pode ser que aconteça anualmente. E a terceira assim, um fato marcante, né, que eles comentaram, é que realmente é inevitável uma terceira onda de contaminação aqui, de número de casos no Reino Unido ou outras ondas, e que o coronavírus vai ficar com a gente muito tempo, como eu já disse, mas que essas ondas devem acontecer
principalmente no inverno, mas daí, é claro, com as vacinas e com a evolução da ciência, com as novidades de drogas, novos medicamentos e a evolução, né, do conhecimento desse vírus, terá mais chance das pessoas serem tratadas. Uma preocupação do governo aqui, que foi pontuada, eles foram muito criticados e perguntados também, é que perdas, né? Como é que a gente vai se recuperar? Tem todas as perdas econômicas também, né? Mas eles focaram muito também na questão da educação e essa geração e o esforço que uma nação inteira tem que fazer para conseguir reverter, né, esse tempo perdido, ou correr atrás e recuperar isso para essas crianças, para esses jovens que ficaram tanto tempo fora das escolas e tiveram esse desenvolvimento, esse conhecimento tão prejudicado. É interessante a gente ver como é que o país está tratando, porque há uma pressão muito grande para existir, né, um inquérito investigando desde gastos públicos até a tomada de decisões do primeiro-ministro, que foi muito relutante no início da pandemia, chamou também minimizou um pouco o início lá do coronavírus, apertou a mão de pessoas, não usava máscara e depois, claro, foi se adaptando até ele que parou no hospital e, inclusive, foi para uma unidade de tratamento intensivo. Mas o que o governo deve realmente acontecer, deve haver essa investigação, né, essa pressão grande para que seja revisto, mas é importante a gente ver que esse é um país de muita tradição, mas também de muita inovação, e talvez seja esse o charme, né, da Inglaterra. E é impressionante como foi solene, muito simples, mas solene o dia de hoje, com essas homenagens que eu comentei aqui, para mostrar realmente que é preciso viver, né, relembrar o passado, esses momentos, né, para aprender com os erros e aí sim andar para frente e focar e viver o futuro. E é esse um pouco o clima por aqui de revisão, de reflexão do que a gente já viveu nesse primeiro ano de pandemia. Se eu fosse deixar duas mensagens aqui, 2 pontos importantes de tudo isso, imagina, não vou ser eu que vou dizer o que é certo ou errado aqui nessa pandemia, mas eu acho que 2 sugestões, né? Eu acho que a gente podia, primeiro, essa foi uma crise de saúde que virou uma crise econômica e é sim uma crise de comunicação, e isso é um ponto fundamental. Por isso, acho que o primeiro ponto que se a gente pode pensar o que a gente pode fazer daqui para frente é: não compartilhe, não divulgue, não acredite na primeira informação que você receba. Releia, respire 3 vezes, procure em outro local, em outro órgão de imprensa ou outra fonte de informação para ver realmente se essa informação é verdadeira. Nós todos temos uma responsabilidade na maneira de se comunicar e essa pandemia mostrou isso. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. E o segundo, que eu acho que sempre na vida, né, em momentos limites, assim, grandes momentos de estresse, a gente pode mostrar o melhor ou o pior da gente, né? E é por isso que esse dia de reflexão talvez seja importante para isso, para a gente pensar, afinal, né, o que eu tenho mostrado nessa pandemia? Será que eu posso ser melhor? Será que eu mostrei o meu pior? Não tenho respostas, mas as dúvidas aí podem nos ajudar a gente chegar num futuro melhor. Fernanda Zaffari, direto de Londres.